Olá, amigos. Então, agora, direto com Mônica de Medeiros. Vamos conversar sobre a temática ufologia e espiritualidade. Mas antes, eu quero saber se todos estão me ouvindo bem. Coloquem no chat se todos estão ouvindo bem, se não tem nenhum problema. É importante que você dê um oi para mim, para evitar uma perda de sinal, porque é uma rádio digital pela internet, às vezes as pessoas sentem alguma dificuldade, né? Mas é interessante a gente fazer essa equalização e saber se todo mundo ouve bem. Por favor, coloque no chat. Coloque no chat se o som está falhando, mas está falhando. Só um minuto para a gente regular aqui um minutinho. A música está bem? No início a música estava tudo bem? Vocês estão dizendo que a voz está falhando, né? Mas eu preciso saber se a música estava bem no começo, o áudio está falhando. O áudio geral, a música é somente a voz, tá? Porque tem uma diferença aqui na transmissão. Começou agora, não estava falhando. Tá. Continua falhando, que eu estou fazendo aqui ajustes, fazendo testes, enquanto a Mônica aguarda um pouquinho. Tá, melhorou, estava bem. Tá joia. Ok, então vamos dar início aqui. Qualquer dúvida vocês me avisam, tá bom? Às vezes é algum detalhezinho aqui que fica fora. Eu vou desligar o vídeo, tá, Mônica? A gente não precisa do vídeo, então eu vou desativar a câmera para termos mais qualidade de som e vou passar. Então, meus amigos, boa noite mais uma vez. Estamos aqui agora ao vivo com Mônica de Medeiros. E eu quero ter a honra de fazer a primeira pergunta para a Mônica de Medeiros, que é a seguinte. Mônica, boa noite e como tudo começou na sua vida, querida? Boa noite, Celso. Boa noite, amigos. Olha, começou cedo, eu tinha 5 anos. Minha família é uma família bem eclética em termos de religiosidade, mas há uma predominância dos espíritas. Graças a Deus, não que eu tenha alguma coisa contra as outras religiões, mas é que o espiritismo amplia muito os nossos horizontes quanto à possibilidade de existências além da matéria, né? E a minha mediunidade, assim como a de muitos da minha família, se desenvolveu muito cedo. E isso não era uma questão da minha família tratada com realce, porque a gente era ensinado que aquilo fazia parte de uma missão que se teria no futuro em benefício da própria humanidade. Eu fui criada pela minha avó, meu avô e 2 tias, né? E meu avô era o centro do meu universo. Então, ele tinha diabetes, ele ficou muito rapidamente doente, e a gente, de tarde, as crianças tinham que dormir, e numa dessas tardes eu sonhei que ia falecer. Um mês depois, ele realmente veio a falecer. Eu perdi tudo, né? Perdi meu melhor amigo, perdi meu companheiro de brinquedos, a pessoa que me contava histórias, que cantava para mim. Passado algum tempo, eu comecei a sonhar com meu avô. Ele vinha, conversava comigo, contava historinhas, tocava violão. Aí um dia ele me disse assim: eu não vou poder mais vir, porque eu vou embora, mas vai vir um amiguinho do vovô. Quer dizer, eu perdi o vovô 2 vezes. E até fiquei muito chocada, porque ele atravessou a janela. Eu nunca tinha visto ele atravessar a parede. Naquela noite ele atravessou a janela. Eu não lembro quantas semanas se passaram, mas aí eu acordei um dia, tinha um ser em posição yogi, flutuando acima da minha cama. Ele era branco, leitoso, cabeçudo, de olhos grandes. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele falou: saudações, eu sou um amiguinho do seu avô. Na década de 60, Celso, cabeçudo, branco e amiguinho só podia ser Gasparzinho, fantasia camarada. Que era verdadeiramente. E aí eu não tive medo dele, né? Então ele abriu a mão, da mão dele saiu uma esfera vermelha que se transformou no planeta Terra. E aí ele me mostrou cidades feitas com prédios de vidro, com viadutos enormes, naves saindo da Terra, foguetes, né? Que mais tarde a gente viu que eram foguetes saindo. E mostrou eventos de mudanças geofísicas que haveriam no planeta. E aí eu dormi, no dia seguinte, é claro, contei para todo mundo achou que era só um sonho, né? Eu estava sonhando com o Gasparzinho.
Poucos dias depois, eu acordei e tinha 3 seres baixinhos, eram praticamente pouca coisa mais altos do que eu era pequenininha, tinha 5 ou 6 anos, e cabeça grande, olhos oblíquos, né? A pele deles era fria e, assim, fria ao contato, como se ela tivesse uma certa oleosidade, né? E aí, um deles me pegou pela mão, e eu estava em corpo físico, porque quando eu passei pela cama da minha tia, que eu dormia no quarto dela, eu bati o joelho na cama dele, doeu, e eu era uma daquelas casas de corredor comprido, né, na Vila Mariana, onde eu nasci, e no meio desse corredor tinha um jato de luz. A gente atravessou, quando a gente entrou nesse jato de luz, eu me senti puxada no estômago, senti enjoo, fiquei tonta. Quando acabou essa sensação, eu estava dentro de uma nave pequenininha com esses 3 cidadãos, sentados numa banquetinha, né, na frente deles tinha uma mesa de comando, eles comandavam a nave com a mão posada no painel, e essa nave foi para dentro de uma outra nave já muito maior, iluminada, mas com uma iluminação indireta, ela parecia ser de aço escovado, fria. Eles me levaram para uma sala, como se fosse uma sala com uma mesa de cirurgia, um foco, onde eles me colocaram, eu não conseguia mexer mais, e um deles se aproximou muito dos meus olhos, e aí eu perdi completamente o controle. Eu me lembro que eu senti muito medo, e apareceu um outro ser já humanoide, né, humano, muito alto, de feições muito delicadas, que repetia para mim mentalmente: não se assuste, nós não vamos te machucar, está tudo bem. Ele repetiu isso várias vezes. Eles fizeram vários experimentos em mim, médicos, clínicos, né? E aí eu fiquei muito cansada, assim, sangrando meu nariz, e eles me devolveram para minha caminha, né? Eu já acordei na minha cama, eu não lembrei de como eu cheguei lá. E esses encontros começaram a se repetir, só que a maior parte das vezes eles me tiravam em perispírito, em projeção astral. Eu olhava para a cama, meu corpo estava lá, e aí era legal, porque a gente saía pela janela, íamos para a nave pequenininha, íamos para a nave maior, e não tinha mais pesquisa nenhuma. Na verdade, eu passei a ter convivência com outras crianças humanas e crianças não humanas, mas tudo era muito normal para mim, e a gente brincava dentro da nave e aprendia muitas coisas. Isso foi até meus 13 anos, né? E como o Felipe falava para a minha família, comecei a falar: olha, eu estou andando com os baixinhos, cinzentos, tal. Um deles tinha um asilo, que, né, são meus amiguinhos, tal. Eles acharam que eu estava obsediada, me levaram na Federação Espírita, fiz um tratamento longo lá, não adiantou nada, porque eu continuei sonhando com os amiguinhos, até que eles resolveram fechar a minha mediunidade na União Brasileira de Espiritualismo, do Dr. Stanislau Franco, e a partir daí acabou toda essa brincadeira de disco voador para mim, e eu só fui me lembrar deles de novo em 2003, quando eles invadiram outra vez a minha vida. Olha que interessante, eu comecei a dar risada junto aqui, Mônica, porque realmente eu imaginei a cena, né, do Gasparzinho. Foi ótima essa, né? Aquilo foi... Mas você sabe que os extraterrestres fazem isso quando eles começam... A maior parte de nós é abduzido na infância, e eles usam exatamente as figuras do imaginário infantil, lúdico, para a criança não criar nenhuma barreira de defesa com eles, entendeu? Ser mais fácil assim de levar a criança. Bem, Mônica, pelo seu relato, então realmente a coisa veio de uma forma que você não tinha nem como criar, né? Nem como inventar, porque desde pequenininha esses seres, mais o seu avô, foi muito bonito essa sua introdução a esse lado místico, vamos assim dizer, né? Eu não entendi uma coisa: por que fecharam a sua mediunidade, a sua espiritualidade? Porque eu estava no colégio de freira, né? E aí era confuso. Primeiro porque eu batia de frente, uma vez que a filosofia que eu aprendi era bem diferente, kardecista, mas porque eu via... Um dia eu falei para a Madre Superiora, puxa vida, a criança que você matou está aí colada no seu corpo. Então criava muito conflito, né? Criava muito problema, e a minha saúde também começou a ficar bastante prejudicada. Estava sempre doente, porque eu perdia muita energia, eu não sabia controlar. Era só chegar perto de alguém que estava doente, eu me enfraquecia, provavelmente por doação de energia. Era assim, existia um desequilíbrio físico e emocional. Então, o pai João da Caridade, que era o mentor do Dr. Franco, conhecidíssimo homeopata aqui de São Paulo,
aconselhou o fechamento da minha mediunidade. Aí foi bom porque eu virei uma pessoa normal, dos 3 até os 24. Alô? Mônica? Amigos, tivemos aqui um corte de comunicação. Só um minutinho para eu fazer novamente contato aqui com a Mônica. Enquanto isso, eu vou deixar músicas no fundo, tá ok? Pronto, pode continuar. Contato restabelecido. Ok. Então, assim, esse período foi muito importante, né? Até para que eu me desenvolvesse dentro daquilo que eu queria fazer aqui nessa presente encarnação, né, Celso? Porque você sofreu influências que não eram só extraterrestres que eu via espíritos também. Com 11 anos eu achei o livro dos espíritos, aí falava, não, criança não pode ler isso. Eu lia debaixo cobertos com uma lanterna, né? Eu fiquei encantada com aquilo. O André Luiz foi meu grande companheiro de infância, que eu devorava os livros, tudo que caía na minha mão eu lia. Era que mais interessante, hein? Mônica, eu não sei se entendi direito, mas você viu uma menina pendurada no pescoço da madre, isso? Não, é uma criança, né? Uma criança grudada pelas costas dela, né? E o que isso simbolizava? Pois eu não sei, minha criança falou para mim que ela tinha sido morta pela freira, né? E provavelmente coisa de outra encarnação. Entendi. Mas eu simplesmente relatei o que eu vi, né? Sim, com certeza. Criança não tem muito filtro, né? Ela vai falando assim, né? Realmente interessante. Mônica, já estão começando a surgir aqui as perguntas no chat, né? E imagino que as pessoas estão bastante curiosas para saber tudo que você tem para nos dizer, para nos informar hoje. Quero também, Mônica, mandar um abraço para nossa amiga, né, e sua amiga também, a Cássia Faria, que ela é a culpada, tá, de indicar você para hoje. A Cássia é fantástica. Né, então a Cássia é uma boa culpada de hoje, né, que ela fez o contato, essa conexão. Então um abraço para a Cássia Faria também. Beijão, Cássia. Que maravilha. E vamos lá então, qual a mensagem que você traz para nós hoje? Olha, Celso, eu acho que nós estamos vivendo um momento particularmente difícil para a atual humanidade, né? Porque os véus caíram, o verniz se desfez. E o ser humano está começando a mostrar exatamente o que ele é. E assim tem que ser, porque você jamais vai melhorar, você jamais vai crescer se você não entender as suas falhas, se você não tentar corrigi-las, se você não corrige aquilo que você desconhece, né? É como uma casa que tem um vazamento, só quando esse vazamento atinge a parede é que você percebe que ele está lá. E nós somos casas com muitos vazamentos, né? Então, eu percebo assim, pelos e-mails, eu recebo uma média de 400 e-mails por dia de pessoas que têm casos de abdução, problemas espirituais, problemas emocionais e que querem compartilhar, buscando um outro ângulo de visão. O que a gente percebe é que o homem hoje está expondo o que é. Então, a gente vê esses assomos de violência, como esse absurdo que está acontecendo agora, de mulheres que usam roupas, entre aspas, provocativas, serem molestadas sexualmente, e 60% das pessoas entrevistadas acharem que tem direito, porque afinal de contas elas estão querendo isso, né? Então, a gente está vendo a violência contra os animais, que ela é dantesca. O ser humano nunca foi tão rude, com exceção da Idade Média, como está agora. Isso, para mim, significa que nós estamos muito próximos de um momento de virada, de queda de paradigmas, de instituições, de mudança de focos, porque a nova Terra, que é um planeta de regeneração, muito mais ameno, muito menos doente, ele vai se instalar, querendo ou não querendo, ele vai se instalar. E nós estamos no momento da prova final, quer dizer, todos os alunos que não estudaram, fizeram baderno o ano inteiro, agora tem os exames finais aí,
ultrapassar, e isso causa uma aflição muito grande, mesmo na grande maioria dessa humanidade que é inconsciente, que se move pela inércia, que está contente em sobreviver, que acha que possui bens materiais e ter seu foco na matéria é tudo, porque não acredita na multiplicidade de existências. Esse momento é um momento de reflexão, de autoconhecimento, de reconquista do que nós somos, da essência divina que nós temos, como humanidade, não apenas como indivíduos, né? De preservação do nosso planeta, que a casa que a gente tem é a grande nave que está fazendo com que a gente passeie aqui pela Via Láctea, e nós não pensamos, nós malbaratamos todas essas dádivas. Então, eu particularmente ando muito preocupada, porque eu percebo que as pessoas não estão se dando conta de modo consciente, embora inconscientemente a maioria esteja refletindo isso, né? Depressões, síndromes do pânico, medos e essas psiconeuroses todas que estão andando por aí. Realmente é um momento preocupante, vamos assim dizer. Existe uma pergunta aqui no chat, eu já vou passar ela para você enquanto a gente vai conversando sobre quais essas são as mensagens. Pergunta da Andréia: que tipo de seres você contata? Olha, André, inicialmente eu contatei os greys, né, os baixinhos, 1,20 m, cabeçudos, de óleo de golfinho, né? E em 2003, André, a gente começou a receber gente. Eu em 92 fundei, junto com mais 12 amigos, uma casa universalista, porque ela é espírita, mas ela também tem umbanda, também tem reiki, tem xamanismo, chamada Casa do Consolador aqui em São Paulo. E em 2003, o meu principal mentor é um médico espanhol, a gente chama ele de espanhol, ele é de Barcelona, falecido aí no século XIX, e eu comecei para ele: eu não sou médium o suficiente para você merecia um médium melhor, porque eu queria um afago no meu ego, entendeu? Aí eu acho que ele se cansou e ele falou assim para mim: faça reiki. Eu falei: reiki? Que diabo é reiki? Fui estudar, fui ver, muito legal, tal, mas os cursos eram muito caros. E um dia ele falou para eu falar em voz alta lá dentro da Casa do Consolador que eu queria fazer reiki. Eu fiz isso, um garoto se aproximou de mim, que eu não conhecia o menino, e ele falou que a mestra dele, reikiana, estava em São Paulo, era a gaúcha, estava em São Paulo, me deu o telefone dela. Eu liguei, gostei muito, o nome dela é Ana Maria Momo, e gostei muito de conversar com ela, e no dia seguinte ela já estava iniciando 12 pessoas da Casa do Consolador em reiki. E com o reiki abre muitos chakras, né? É um descortinar de horizontes, e poucas semanas depois da gente começar a praticar o reiki, começaram a acontecer fenômenos dentro da Casa do Consolador muito estranhos, que a temperatura baixava assim 8, 9 graus, a gente ficava gelado, tinha que pôr malha em pleno verão, começaram a aparecer bolas azuis que andavam pela casa em volta da gente, né? A gente começou a ter muito ruído de estática, queimar lâmpada, aparelho de som, e eu perguntava aos nossos mentores o que estava acontecendo, e eles diziam assim: são irmãos distantes que vieram para cumprir o trabalho deles aqui. E aí um desses seres, que se identificou como Akhenaton, deu uma longa mensagem sobre portais sincrônicos, portais que a Terra iria atravessar, e confirmaram muitas coisas do que ele falou, já foram confirmadas, e ele disse que eles estavam prontos para iniciar o trabalho conosco, com aquele grupo que tinha sido compromissado com eles, né? Logo depois disso, eu morava com a minha tia Iracema, que era deficiente física, e a suíte do quarto dela abria na porta do meu banheiro, que se acontecesse alguma coisa com ela, eu escutava. Eu estava tomando banho, nessa época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros. E a minha Beagle sempre teve uma mediunidade muito aberta, qualquer espírito que entrasse em casa, ela denunciava uivando, né? Eu estava tomando banho, aí ela começou a uivar, eu tive medo que tivesse acontecido alguma coisa com a minha tia, desliguei o chuveiro, me enrolei numa toalha, saí do banheiro. Quando eu saí, eu olhei para fora assim, tinha um corredor pequenininho, eu vi um ser bem alto, mais de 2 metros de altura, feminino, com cabelo castanho claro, abaixo do ombro, feições muito delicadas, olhos muito grandes, claros, né? E vestindo uma roupa que parecia uma roupa de mergulho, sabe? Assim, azul cobalto. Ela levantou a mão direita, né? E ela falou, mentalmente, ela me falou saudações. Aí eu falei a frase dessa encarnação: abdução de toalha, não.
E ela nem sorriu, nem manifestou nada, e imediatamente ela falou, eu trago uma nova forma de cura mental para o seu povo e você tem que divulgar por que o meu povo está aqui. E a partir daí eles começaram a se manifestar dentro da Casa do Consolador, todos humanoides, todos hominais como nós, só que muito mais altos, esbeltos, né, com feições muito delicadas, eles são muito parecidos entre eles, mas com diferenças nítidas, juntamente com os greys. Isso foi dos primeiros 2 anos, só esses seres entraram em contato conosco. Depois do terceiro ano em diante, a gente começou a ver outros seres, insetoides, 2 reptilianos que não são draconianos, né, porque o draconiano é o reptiliano que é do lado errado da força, uns seres azuis de cabeça como se fosse bola de futebol americano, mas o nosso contato principal é com os humanoides e com os greys. Cássia, me surgiu uma dúvida agora. Você disse que eles começaram a se manifestar. Isso é espiritualmente ou fisicamente mesmo? Olha, os efeitos físicos que eles provocavam eram sentidos por todos, trabalhadores e frequentadores da casa, né? Como eu falei, queda abrupta da temperatura, bolas azuis circulando, choques estáticos no ar. Então, isso eles não deixavam dúvida que eles estavam lá. Eles se comunicavam conosco através da mediunidade telepática, da clarividência, né? E teve lógico, né? Imagina, eu comecei a falar, eu fiquei entusiasmada com essa história de extraterrestre, né? Eu comecei a falar dentro da Casa do Consolador da presença deles. Eu criei um problema enorme, porque os médiums mais velhos não aceitavam isso, achavam que era tudo obsessor, que estava eram espíritos trevosos, e mesmo muitos frequentadores se assustaram de ver aquelas bolas azuis voando, né? Que eram sondas. Depois a gente aprendeu que isso eram sondas dos próprios extraterrestres. E todo primeiro sábado de dezembro a gente vai para a praia, porque nós temos uma umbanda que não tem ritualismo como as outras, não tem atabaque, não tem obrigação, jamais tira a vida de um animalzinho, né? Mas no primeiro sábado de dezembro a gente vai e faz a festa de Iemanjá, que na verdade é a festa da praia, que é um momento de confraternização com as entidades, de energização de frequentadores e trabalhadores da casa. E o Akhenaton, que a casa estava perigando, mas estava quase fechando, né? Porque os extraterrestres, eles eram muito assim, contundentes. E o Akhenaton falou que eles iam se mostrar na praia. Eu não falei para ninguém, falei, se esses caras não se mostrarem, eu já estou achando que eu estou louca, né? Então eu falo, bom, eles não vão, pronto, acabou. E só o pessoal, meus amigos mais íntimos do Consolador é que ficaram sabendo. E aí nós chegamos, a gente sempre chega às 5 horas da tarde lá na praia de Peruíbe, e a gente faz um altar de areia, né? Isola o terreiro com cordinhas e tal, e a gente começou a ver luzes estranhas passando no céu, né? E aí um cara falou, é uma nave. Eu falei, não, aquilo é um avião, nem olhei para cima, né? Aí de novo, a nave. Eu falei, não, aquilo é um avião. Aí um molequinho de uns 10 anos puxou minha blusa, assim, tia, aquilo lá, ele apontou para a esquerda, é um avião, aquilo que está em cima de nós é um ônibus. Era uma nave grande, né? Era grande, era retangular, e ela passou devagarzinho. Então, obviamente, aquilo não era um avião, ela deixou bem claro. Durante todo o trabalho, eles passavam de vez em quando uma nave. À meia-noite, em ponto, a gente encerra o trabalho com as Iemanjás incorporadas na beira-mar, né? E foi exatamente como a gente fez. E quando as Iemanjás incorporaram, eu olhei para o pessoal que estava atrás de mim, porque eu sou sempre eu que fico mais à frente, e estava todo mundo olhando para o céu. Quando eu olho para o céu, tem várias luzes em formação, começando a se mover, e a partir daí nós ficamos 20 minutos, éramos 189 pessoas assistindo um show daquelas naves maravilhosas se manifestando. Uma delas corria junto à água, ela lançava um raio verde neon enorme, e eles ficaram 20 minutos mantendo contato conosco. A maioria das pessoas ali entrou em euforia, entrou em êxtase, né? E a partir daí não havia mais dúvida nenhuma que os extraterrestres eram uma realidade, não uma figura de loucura ou obsessores. Quem não aceitava a ideia saiu, quem acreditava ficou, e a casa se reergueu, mas aí já com os extraterrestres trabalhando ao lado dos espíritos de luz.
Olha que interessante. Alguém conseguiu fotografar, filmar algo assim? Olha, nenhuma máquina funcionou. Tá. Nessas horas realmente complica, né? Mas as testemunhas ainda estão lá. Sim, com certeza. É que é aquilo, né? Para gente que não estava lá, seria ótimo ver um pouquinho, compartilhar com vocês, né? Nós tínhamos imagens de orbes, né, que fotografavam a gente, assim, durante o trabalho, a gente do trabalho, tem vários orbes fotografados. Depois, quando inacreditavelmente os telefones descarregaram, os 2 telefones celulares que estavam ligados, e a máquina digital parou de funcionar. Só a gente só conseguiu recuperar o chip com as imagens dos orbes, não apareceu mais nada. Interessante. Bem, eu vou fazer também mais algumas perguntas aqui do chat, e você também, por favor, Mônica, fique à vontade para comentar aqui e falar mensagens que você ache pertinente. Uma das perguntas é se você já teve contato com Ashtar Sheran ou sabe o que é ele. Olha, na verdade, o que eu aprendi é que existe o Comando Ashtar, que é formado por seres de evolução moral e tecnológica muito avante da nossa, e o Sheran seria um dos membros desse Comando Ashtar, né? Que manda mensagens maravilhosas de amor, de autoconhecimento, de consciência para a humanidade. E tem muita gente, que nem a história do Bezerra de Menezes, né? O Bezerra de Menezes está praticamente em todos os centros, porque é o nome conhecido. Então tem muita gente que diz canalizar o Ashtar e não canaliza. Eu recebi 1 ou 2 só mensagens do Ashtar, nunca mais recebi nada. São mensagens que vêm na mesma toada da maioria delas, de como o homem tem que acordar para a necessidade planetária, para a necessidade do outro, para a lei da fraternidade. São mensagens muito lindas, e a ufologia científica rebate essas mensagens, dizendo que todo mundo fala a mesma coisa, mas é óbvio que os espíritos esclarecidos ensinam a mesma lição, porque a gente não aprende. Eles ficam repetindo a mesma lição para que a gente aprenda, né? Então, o Ashtar Sheran existe o Comando Ashtar, isso é uma realidade confirmada por muitos amigos meus, que a gente tem uma rede de canais de extraterrestres, a gente se comunica bem seguidamente, e o Ashtar, esse Comando Ashtar é uma ideia que todos nós temos, em que o Sheran seria um destes comandantes, um destes membros. Ok, agora a pergunta da Cássia. A pergunta foi feita mais no início, no momento em que você estava falando sobre a dura realidade do nosso momento, né, da humanidade, e ela pergunta o seguinte: se essa maldade está prestes a terminar contra o humano e contra animais. Olha, eu adoraria dizer que sim, mas eu acho que nós ainda temos um período crítico de sofrimento aí. Eu não vejo assim uma questão rápida. Eu não gosto da data, porque todo mundo que dá data erra pelo seguinte motivo, né? É a massa crítica que retorna o futuro. Não existe futuro. O passado é uma energia concreta que ficou para trás, e a gente tem o presente. O futuro, ele depende da escolha coletiva, né? Então, para onde a massa crítica se inclinar, esse futuro provavelmente vai ocorrer. Isso a gente aprende na física quântica, e a gente tem percebido que essa é a realidade. Então, muita gente fala que de 2017 a 2019 serão anos muito críticos para a humanidade. Eu até acho que é bem compatível, é bem possível que assim seja, mas se nós não interrompermos o fluxo de violência, de ignorância que nós estamos vendo, talvez isso seja antecipado, né? Mas eu não vejo uma resolução do mal planetário em curto prazo, não. Eu acho que ainda se estende um bocadinho para a tristeza de vegetais e animais e dos homens que estão despertos. E a Marina quer saber se você sabe algo do terremoto no Chile ontem, se isso tem alguma coisa a ver com ET, porque ela comentou, pode ser uma abertura de portal. Será que tem algo nesse sentido? Não. Olha, as placas tectônicas da Terra, o ano passado estiveram muito estáveis. Eu acompanho bastante isso, e o ano passado nós tivemos uma estabilidade muito além do normal. Então é natural, essa movimentação tectônica sempre tem, né? A gente sabe que existem, quando você tem muita tempestade solar, a Terra responde de alguma forma.
As tempestades solares que estavam previstas para o ano passado, previstas por institutos de meteorologia, inclusive o brasileiro, acabaram por não acontecer. Esse terremoto não é abertura de portal, não, ele é movimento geológico tectônico da Terra. É claro que essa movimentação de energia propicia a portais sincronizarem, e aí, claro que alguma coisa pode acontecer. Mas eu acho que nós teremos outros movimentos tectônicos esse ano. E a pergunta sobre crianças índigo. Você acredita que elas existem? Olha, eu estou escrevendo meu segundo livro, porque o primeiro livro é a Margarete Átila, que é um gênio, fantástica, como cantora, como psicanalista, contatada também. Lançamos um livro ano passado chamado Projeto Contato. Saiu em agosto, já está esgotando, porque a editora UFO fez um grande número de livros, mas ele já está esgotando, eles estão com muito pouco livro já, e nós duas não temos mais nem livro. O nosso livro a gente está sem. E o meu segundo livro estou escrevendo nesse momento exatamente sobre crianças índigo e cristais. Eu sou índigo, né? A Terra teve muitos índigos, aí o maior arquétipo dos índigos é o João Batista, a voz que clama no deserto e acaba decapitada, porque o índigo é assim, é o transformador, mas é o transformador sem muito jogo de cintura, sem muito verniz social, porque ele é emocionalmente muito deficitário, né? Apesar de ter uma inteligência racional muito acima da média, a inteligência emocional do índigo, ela é uma inteligência mediana só, tem muitos conflitos interiores, e o fato de ter uma consciência expandida torna uma ambivalência, né? Tem uma bipolaridade aí meio complicada. Mas eles fizeram muitas mudanças notáveis no mundo. Se a gente for analisar os gênios que nasceram no século XIX, né? Como Thomas Edison, o Graham Bell, o Monet, o Casal Curie, o Allan Kardec, o Santos Dumont, né? O Charcot, o Freud, Jung, todos eles eram índigos, eles vieram para transformar mesmo, para romper paradigmas antigos. Quer dizer, no século XIX nós já tivemos um salto quântico para a humanidade, né? Foi um extraordinário salto dado por esses extraordinários pioneiros que aqui estiveram e que criaram uma possibilidade de melhora em todos os sentidos para a Terra. Então, o índigo é uma realidade, e a partir dos anos 80, houve um influxo maciço de nascimento desses seres índigos, cuja missão seria romper com essas instituições retrógradas, né? Que nos atam a padrões materialistas, a padrões moralmente rebaixados. Só que essas crianças chegaram ao mundo no momento em que a família se estava esfacelando, né? Que a mulher saía de casa para aumentar o ganho familiar, que a mulher teve que assumir o papel do homem, que as famílias se desfizeram, que o amor passou a ser um bumerangue, que você jogava e ele voltava ou ia de uma vez. E, então, estes índigos não tiveram as referências familiares, a referência da moral que deveriam ter dentro da sua estabilidade emocional para realizar o seu trabalho. E a partir dos anos 2000, quando começam a nascer os espíritos de maior evolução moral, como a inteligência racional e uma inteligência espiritual ampliada, né, que são os cristais, já deveriam pegar o mundo numa transição de paradigmas, pegam o mundo pior do que ele estava. E aí não tem muito o que fazer, né? Eles agora está embolado, o índigo e cristal vivendo juntos e tentando aí cada um do seu lado fazer o seu trabalho, os cristais obviamente muito mais preparados e fazendo a diferença, são crianças extraordinárias que estão aí. Eu estou escrevendo esse livro, se tiver paciência, em julho está sendo lançado um congresso em Extrema, Minas Gerais. Olha, que maravilha. E sinta-se já convidada para, na época do lançamento, querendo comentar sobre ele, a Rádio da Terra vai apoiar esse lançamento, tá ok? Muito obrigada, porque ele é beneficente para a Casa do Consolador. Te agradeço em dobro. Com certeza, pode contar conosco. Assim que estiver pronto para ser lançado, pode dar um toque aqui para a gente na Rádio da Terra, converse comigo diretamente e faremos o lançamento dele também aqui para todos os ouvintes. Muito obrigada. Que bom, vai ser ótimo, tá? Bem, as perguntas do chat agora começaram cada vez mais intensas e tem uma da Karina sobre... Bem, aqui nós temos perguntas de todos os gêneros, viu? Ela quer saber sobre Yellowstone. Sabe alguma coisa sobre Yellowstone a nível espiritual? Olha, ali existe uma fonte de energia muito grande, né? E a gente sabe que aquele vulcão que está ali, não é se ele entrar em erupção, é quando ele entrar em erupção,
vai provocar uma catástrofe imensa nos Estados Unidos, né? Mas ali que existem portais dimensionais aparentemente para universos paralelos, viu, Karine? Até o Monte Shasta lá, ele é muito usado. Então, eu não estive no Parque Elston, eu morei 2 anos em Chicago, eu não cheguei a estar, mas eu conversei com amigos que eram canadenses e tinham uma mente já muito expandida para a época, e eles me reportavam de até contatos com seres diferentes lá no parque. Então, ali é um dos vórtices, provavelmente um dos maiores vórtices que nós temos, assim como Sedona também como a Chapada dos Guimarães e os Veadeiros aqui no Brasil, como Los Terrones na Argentina e tantos outros campos que são vórtices no nosso planeta. E a Aska quer saber sobre armas psicotrônicas e as linhas Ley. O que você tem a nos dizer sobre isso? Olha, o Hermes Trismegisto, né, uma das frases brilhantes deste gênero é assim como é em cima é embaixo, né? Então, as linhas de Ley compõem uma das correntes energéticas planetárias, inclusive elas foram descobertas por um arqueólogo amador inglês que num dia de crise de gota começou a ligar pontos históricos da Inglaterra e descobriu que eles ficavam enfileirados em mais de 3, e a gente sabe que 2 pontos, uma reta passa por 2 pontos, por 3 pontos ela pode passar, mas por 6 pontos é quase impossível, e ele conseguiu enfileirar 6 pontos, e a teoria dele foi analisada depois em Cambridge, e eles viram que aquilo era real e ampliaram isso para o mundo inteiro, criando uma verdadeira grade energética, né, que volta do nosso planeta. Essa grade energética planetária é formada por vários níveis de energia. As linhas de Ley é uma linha que passa por cima da superfície da crosta planetária. Nós temos uma linha de muito menor intensidade, que é a telúrica, que passa por baixo, que é uma linha de sustentação da vida, assim como temos a camada de ressonância de Schumann, que é a mais alta, que está na estratosfera, e é um marca-passo planetário. Então, essa grade energética planetária, ela é a aura do planeta, assim como nós também temos uma aura. E a nossa aura se conecta à aura do planeta num biofeedback, né? Existe uma alimentação retrógrada de um para o outro. Um dia, para você ter uma ideia, eu falei para a Sheliana, que é o ser das Pleiades, que se contatou com a gente, que foi aquela que apareceu lá na minha casa, né? E ela me disse que... Um dia eu falei para ela, Sheliana, eu quero salvar o planeta, eu quero ajudar a salvar a Terra. Aí ela falou para mim, cure-se. Eu falei, não, você não entendeu, eu estou muito bem fisicamente agora, né? Eu quero ajudar a curar o planeta. Ela repetiu, cure-se. Eu falei, não, mas olha, você sabe, eu melhorei mesmo, né? Você me ajudou tanto, eu quero ajudar a curar o planeta. Ela falou, Unidade, enquanto você tiver distúrbios emocionais, você vai ser uma doença planetária. Então, cure-se para ajudar a salvar o seu planeta. E é bem real isso, sabe? Quando a gente está com problemas e permite que esses problemas nos instabilizem emocionalmente, o nosso campo áurico sofre uma repercussão muito ruim e ele enfraquece. Então, nós roubamos energia do planeta. Então, pessoas que odeiam, pessoas que fazem o mal, que são capazes de destruir, elas estão bombardeando essa grade energética, né? Então, por outro lado, pessoas que fazem o bem, que estão ativas para o bem, na busca da autoconsciência, de criar dentro de si a paz, elas alimentam essa grade energética planetária, sendo elementos de cura planetária. Essas armas psicotrônicas, em que a gente tem o projeto HARP, que é tecnologia extraterrestre do lado errado da força, né, que foi dado para os norte-americanos, e que existe o projeto Pica-Pau na Rússia, existe um na China que a gente não conhece o nome, mas ele está lá, e pode ter certeza que devem existir outros, até talvez na Sibéria, no Alasca, além do HARP, talvez no Polo Norte exista já. A função, teoricamente, do HARP é o controle, é ajudar meteorologicamente a estudar. Só que o HARP emite ondas de vibração, de ressonância, né, porque elas batem na estratosfera e voltam para a Terra, e são armas psicotrônicas muito potentes, muito sérias, que interferem na vida diária. Essas armas psicotrônicas são lançadas na atmosfera e pode ter certeza, elas são potencializadas pelos satélites que estão em volta da Terra, além das mensagens subliminares que entram na tua casa pela música de baixa qualidade, pela televisão, né, até pela internet. Isso são mensagens psicotrônicas que modificam o seu modo de pensar,
a sua forma de sentir e induzem comportamentos hipnóticos e repetidos. Até se você me permite, Celso, eu posso sugerir, a Margaret Atwood é expert em armas psicotônicas e no governo oculto. Talvez fosse interessante você convidá-la para dar uma entrevista para falar do governo oculto, porque eu acho que chegou a hora de ser levado realmente ao conhecimento de todas as pessoas em riqueza de detalhes, sabe? Com certeza, se você puder informá-la, né, sobre a rádio, aí o contato vai ser mais fácil posteriormente. Agradeço e com certeza já vamos providenciar isso. Obrigado. Tá bom. Mais perguntas. Você sabe alguma coisa sobre Terra Oca? Isso é real? É teoria? O que você sabe? Olha, aquele almirante americano, né, norte-americano, que diz ter entrado na Terra Oca, que teve contato com o povo intraterreno, ou ele tem uma imaginação muito poderosa ou isso é real. Na verdade, a gente sabe que existem, né, dentro da Terra ocos com atmosfera, iluminação por causa do Sol ígneo, que é o Sol central da Terra, e estes povos, até alguns originários da hecatombe que consumiu a Atlântida, e até extraterrestres, como os Dropas, que pousaram em Kuala, lá perto entre a fronteira entre a China e o Tibete, existem seres que moram dentro da Terra. Então, a teoria da Terra Oca é bastante correta. O professor Salvatore Di Salvo fez algumas palestras notáveis sobre esse assunto, né? Tem muita literatura e é uma daquelas coisas que pode ser, a ciência não prova, a ciência não vai atrás, e quem sabe são os governos militares e eles não revelam, né? Mas existem comprovações de seres que moram dentro da Terra, como a cidade de Erques, que fica em Capilla del Monte da Argentina, né, como a Aurora, que está lá em Portugal. Então, a Terra Oca é bem real, viu? Por tudo que a gente teve estudando até agora, os intraterrenos existem sim. Tem várias perguntas sobre esse tema, por isso que é bem importante. E existem várias versões também, né? Por acaso, você tem alguma informação também sobre a Lua? Né? Porque algumas pessoas dizem que a Lua não faz parte do nosso sistema. Olha, não, a Lua é um satélite do nosso sistema, sim. Ela foi um laboratório usado pelos engenheiros siderais e ela é uma âncora, né? Então, a Lua é do nosso sistema, isso não tem risco dela ser de fora. Agora, existem hoje, né? A NASA é muito interessante, porque ela tem o site dela, você entra lá, e ela tem, são centenas de milhares de imagens fotográficas e filmagens em que ela borra algumas coisas da fotografia propositadamente, que é para atiçar você, na minha opinião, para atiçar você para procurar. O Marco Antônio Petit, na minha opinião, o maior ufólogo brasileiro, ele faz um trabalho de análise dessas imagens da Lua e de Marte já há alguns anos, e ele descobriu coisas fantásticas, como edificações, prédios enormes, monumentos que estão na Lua, principalmente na face oculta, e que a gente recebe essas fotos via satélites, via sondas, né, americanas, norte-americanas notadamente, e da agência europeia também. Então, o que a gente sabe até dos extraterrestres nos falarem é que existem bases extraterrestres na Lua, bases deles, né, porque eles estão ali baseados no trabalho que eles fazem aqui conosco, uma vez que eles não estão pousados aqui na Terra, a não ser nas bases subaquáticas e subterrâneas, né? Mas na Lua existem bases e os homens, os astronautas tiveram contato com estes seres. Inclusive, eu acho que todo mundo lembra de uma época que a NASA mandou uma bomba nuclear para explorar numa cratera lunar, em tese, né, oficialmente, para ver se lá tinha água. E o Marco Antônio Petit tem essa filmagem, é sensacional. Você vê a bomba sendo jogada dentro da cratera, aí a bomba explode contidamente, e aí uma nave sai dessa cratera, a nave responsável pela explosão da bomba. Então, a Lua ela é uma base, hoje é uma base, existe uma briga, uma disputa de posse pela Lua, e os norte-americanos estão nessa briga. Sabe, seria muito interessante que muitas coisas reais nos fossem passadas, mas existe uma filmagem de uma das missões que pousaram efetivamente na Lua, em que os astronautas
veem um ser correndo na superfície da Lua e eles aceleram o coração, né? Eles começam a querer voltar para o nódulo lunar correndo e a gravidade, sem gravidade eles não conseguem e você vê aquela figura correndo na direção deles. Então, existem muitos relatos, inclusive do Aldrin, que ele fala de seres extraplanetários existentes na Lua, tá? Ok, muito interessante. E nós vamos procurar, se alguém tiver esses vídeos, né, porque eu imagino que alguns deles já tenham no YouTube, pode postar aí no nosso chat. Eu acho que, não sei se no YouTube tem, mas o Marco Antônio Petit, quem tiver interesse, é só entrar em contato com o Marco Antônio Petit, porque ele tem essa palestra dele, essas filmagens em CDs, é só pedir para ele, viu? Eu acho que isso aí tem que ser pesquisado, a gente tem que conhecer. Eu tenho todas as imagens que o Petit me passa, mas o Petit seria fantástico também de você entrevistar, porque o cara é uma assumidade na pesquisa ufológica, viu, de campo. Ah, com certeza. O Petit já foi convidado, o problema nosso é o tempo, né? Esse horário para ele à noite que está difícil no momento. É difícil, porque é o horário que ele trabalha nas imagens da NASA. Isso, mas vamos fazer novamente o reforço do convite e agradeço também pela sua indicação. Vamos que vamos. Um dia Petit estará aqui. O Gevaed já veio, nós já conseguimos. Gevaed já esteve aqui. Não, o Gevaed é incrível, né? É quem leva a ufologia brasileira para além das fronteiras do nosso país, porque ele palestra no mundo inteiro, em 2 ou 3 idiomas, ele é genial. Ao lado do Petit, eles são os 2 grandes ícones da ufologia nacional. Com certeza. O Gevaed esteve aqui num dia antes de uma viagem dele, se não me engano, para Atlanta. Ele estava preparando a palestra, terminando, né, estava na Rádio da Terra fazendo entrevista. Fantástico. Eu me sinto assim profundamente honrada de ter esses 2 como irmãos de jornada e trabalharmos juntos. Os 2 conhecem a Sheliana, já foram operados por ela, tal. É bem legal. A amizade com eles é muito interessante. Olha que bom. E a pergunta do Ricardo agora: por que deixam os humanos à mercê dos reptilianos e greys? Olha, primeiro assim, né? Vamos dar nomes aos bois, né? Se você fosse um ser extraterrestre e assistisse a CNN ou a Band News ou aqueles jornais pinga-sangue que a gente vê na televisão à tarde, né? Você visse crimes absurdos contra a natureza, contra os animais e contra os próprios humanos. Você ia achar que a humanidade é boa? Você ia achar que o humano é bom? Não, você ia achar que ele é um ser dantesco. Né? E ao lado desses seres dantescos, que são a minoria, existem seres maravilhosos como você, o Celso e outras pessoas que estão nos ouvindo, que não fazem o mal para ninguém, até se preocupam em fazer o bem. Então a gente não pode categorizar uma raça por uma minoria sem escrúpulos, sem moral, sem ética. É importante que a gente entenda que os reptilianos são a segunda raça mais frequente na nossa galáxia. Os humanos como nós, né, os adâmicos e os reptilianos são os mais assíduos, estatisticamente, são os que povoam o maior número de planetas. E os reptilianos do sistema Draco, ou do dragão, que são chamados draconianos, que são os reptilianos do mal, né? Esses realmente não têm ética nenhuma, eles aportaram aqui na Terra, quando o planeta deles foi destruído nas guerras de Órion, que eles tentaram dominar vários planetas, eles fugiram para a Terra, porque a Terra era um planeta rebelado, portanto não era um planeta membro da Confederação Intergaláctica, né? Dos planetas unidos pelo prol do desenvolvimento comum, e aqui eles aportaram, e aqui eles estão unidos aos magos negros da Terra, lemurianos, atlantes e nós, né? É por afinidade que eles se juntam, são seres sem ética, que têm um poder mental extraordinário e que não querem abrir mão desse poder. Os greys são provenientes do sistema Zeta Reticuli. Qual foi o problema desses caras? Eles descobriram a clonagem e, porque a ciência era totalitária, eles perderam a fé, perderam o contato com a espiritualidade, eles acabaram achando que eles tinham que viver para sempre. Então eles criavam clones, e esses clones que eles criavam eram usados como banco de órgãos. É natural
que se você faz uma clonagem, você acaba perdendo a diversidade biológica, e a raça que perde a diversidade biológica está condenada à sua extinção. Foi isso que aconteceu com eles. E eles começaram a sair pela galáxia, porque eles têm um desenvolvimento tecnológico extraordinário, em busca do DNA raiz. Onde é que eles acharam? Aqui na Terra foi um dos tributários. E eles vieram para cá inicialmente na tentativa de obter o DNA humano, misturando com o deles, criando híbridos que devolvessem a diversidade biológica para manter a raça dele viva. Eles inicialmente eram aliados dos draconianos, portanto eles eram do governo oculto, e eles estão aqui há muito tempo. Eu estou falando coisa de 1600, 1700, não estou falando coisa de 1940, quando eles entraram em contato com o governo norte-americano, oferecendo tecnologia em troca de poderem abduzir livremente os humanos, né? Acontece que, com o passar do tempo, os Greys foram nascendo estes híbridos, entre eles sendo levados para lá, e os espíritos encarnando nesses híbridos eram espíritos missionários, que estão devolvendo para os Greys a consciência do todo, a consciência do eu. Eles estão deixando de pensar como uma colmeia, né? E a individualidade está voltando, mas junto com a individualidade está voltando o centro de sentimentos, de ética, de moral e de conexão com a fonte criadora, que é como os extraterrestres chamam Deus. Então, os Greys hoje, em boa parte, eles já são confederados e trabalham junto com os confederados no processo da nova raça humana, em que eles estão ativamente trabalhando ao lado dos espíritos luminares da Terra, que são chamados de prepostos de Cristo, e que estão desenvolvendo já as bases para a nova Terra, que é aquele planeta para o qual, se Deus quiser, nós estaremos evoluindo, não muito mais do que há um século daqui, né? Ok. Bem, tem uma lista de perguntas aqui. Mônica, você está hoje intimada a ficar até só às 5 horas da manhã, tá? Tô brincando. Vamos lá, agora a pergunta da Pri. Gente, nem sempre eu consigo ver na ordem, tá? Porque são muitas perguntas. A gente vai anotando aqui, nós vamos anotando, dentro do possível eu faço. Nibiruanos, tá? O que você sabe sobre nibiruanos? E também tem uma pessoa, não sei se ela mesma, perguntou se eles são loiros. Olha, os nibiruanos vieram ao conhecimento do mundo através do Zacarias Sitchin, que era um arqueólogo amador. Esse cara, a origem dele já é fantástica, mas ele se tornou aí o grande intérprete das placas cuneiformes, que eram placas de argila escritas pelos sumerianos, né? Um povo da antiguidade extremamente evoluído e desenvolvido em astronomia, em hidráulica, em agricultura, e um dos primeiros a usar a escrita, que foi justamente a escrita cuneiforme. Então, o Zacarias Sitchin traduziu uma obra sumeriana chamada Enuma Elish, que traduzindo é a Epopeia da Criação. Nessa obra, os sumerianos dizem que o sistema solar tinha o Sol, Mercúrio, Vênus, um planeta gigantesco aquático chamado Tiamat, depois vinha Marte, Júpiter e Saturno, Urano e qual que é o outro? Então é o pequenininho lá atrás, que não era planeta, era a Lua. E ele diz que um planeta enorme tangenciou o sistema solar no momento em que o Sol estava com parada de atividade. Então, quando o Sol se adensa, que ele está sem manchas solares, ele fica mais denso, menos gasoso, e isso aumenta muito a sua atração gravitacional. E esse aumento da gravidade atraiu esse planetão na sua órbita, ele acabou tangenciando o sistema solar, e uma das suas luas, chamada Vento Norte, colidiu com esse planeta aquático gigantesco Tiamat, destruindo esse planeta, criando o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter e soltando uma massa de matéria e gases incandescentes. E esta matéria incandescente no espaço, por intermediação do logos planetário que é Jesus, acabou sendo criada o planeta Terra. Tempos depois, teve uma guerra lá em Nibiru,
Desculpa. E foi o cara que queria o poder, o irmão do rei Anu, foi exilado aqui na Terra. O rei Anu era o rei de Nibiru. E chegando aqui, ele descobriu o ouro. Por que o ouro era importante para os nibiruanos? Porque eles estavam destruindo o planeta deles como nós destruímos o nosso hoje. E os cientistas de Nibiru acreditavam, alguém quer chá? Eles acreditavam que se eles pulverizassem ouro na estratosfera, eles salvariam Nibiru dos efeitos solares que encandeceriam o planeta. E esse cara chegou aqui e descobriu muito ouro. Então foi mandada uma missão de Nibiru para cá. O rei Anu mandou seus 2 filhos, meio-irmãos, o Enki, que era o cientista, e o Enlil, que era o militar, para prospectar ouro. E nesse trabalho deles, os engenheiros nibiruanos, os astronautas nibiruanos, não queriam cavar o chão, estava inferior para eles essa atividade. E o habitante planetário da época era o Homo erectus, e a linguagem ainda que estava começando a ter uma estrutura social de vida e não entendia nada do que eles falavam. Aí o Enki, para evitar um problema maior, ele era um geneticista, um cientista extraordinário, teve a ideia de criar um híbrido contra a vontade do meio-irmão Enlil. Mas ele ficou experimentando com espermatozoides de erectus e óvulos de nibiruanas até que ele conseguiu produzir um híbrido que deu certo, que é o Homo sapiens. O Homo sapiens este, chamado de Lulu pelos nibiruanos, e que acabou de serviçal se tornando parceiro, via nos nibiruanos deuses. Alguns desses deuses se apaixonaram por mulheres sapiens e tiveram com elas filhos de DNA especial, que era um DNA diferenciado, com uma carga maior do DNA nibiruano, gerando a geração que veio de Noé até Davi, né? Por aquilo que o Zacarias Itkin falou. Então, eu já li muita gente dizer que os nibiruanos são reptilianos, mas pelo que o Zitkin escreveu, eles são adâmicos como nós, descritos como bonitos, altos, loiros, de olhos azuis, deve ter moreno também de olhos escuros, mas essa é a tipologia que o Zitkin atribuiu aos nibiruanos. Esse tema também é um dos que já bateram recorde aqui, já bateu recorde sobre o Zecharia Sitchin, né, o 12º planeta, entre outros. Já tivemos vários conferencistas aqui. Realmente, sempre quando abordamos, é muito interessante. Obrigado por suas afirmações também. Mais uma, mudando um pouco. Qual a relação entre Illuminati e ET? Os Illuminati são o grupo da terceira dimensão que representa o governo oculto. São famílias especiais com o DNA deles, né, cuja missão é manter o povo, a raça humana sob controle, através do sistema financeiro internacional, do crime organizado, da mídia que deforma a opinião, né, da indústria farmacêutica que produz doença, não tem nada a ver com os médicos, é farmacêuticos, né? Não os farmacêuticos, a indústria farmacêutica tem milhões aí que ganha com a doença, né? E eles são o braço armado, né? Por tudo que a gente lê, eles são formados pelas famílias ricas do mundo e não apenas norte-americanas. A gente sabe que tem famílias chinesas, indianas, né? E inglesas, a família real inglesa é tida como membro dos Illuminati, mas eles são terríveis, porque eles estão comandando aí todas as armas de destruição em massa, todos os momentos mais agudos e tristes da humanidade. Você pode ter certeza que terão dos Illuminati. Vamos lá. Agora, bem, se houver alguma pergunta que de repente você não queira responder, fique à vontade, mas eu vou aqui fazendo a pergunta que o ouvinte está fazendo, tá? ET Bilu existe realmente? O quê? ET Bilu. Já ouviu falar no ET Bilu? Já ouvi falar, mas eu francamente não acredito. Não. É que é um personagem que se transformou até cômico, né, na história aí da ufologia. Não, assim, sem querer julgar, nem posso, porque não me compete, mas não tem nada a ver com extraterrestres. Ok. E uma pergunta, Mônica, que quase todos os entrevistados aqui nas últimas semanas estão respondendo, tá?
Voo da Malásia, sabe alguma coisa sobre isso? Olha, o que eu sei é que não tem interferência extraterrestre nenhuma. Eu acho assim, as duas mais prováveis hipóteses é ele ter sido realmente desviado e estar pousado em algum canto. O mundo é grande, né? E ele foi desviado da rota, isso todo mundo já está provado, ou ele ter caído, que é o que eu acho mais provável, né? Alguma coisa aconteceu de muito errado nesse voo. Na verdade, a gente não sabe o que ele carregava, né? Não acredito que o sequestro tenha havido por causa de pessoas milionárias a bordo, senão já teria havido solicitação de resgate. Mas a gente não sabe o que ele transportava. Existem muitos há muita fumaça, né, envolvendo esse. Não dá para acreditar no que o governo da Malásia fala, é tanta corrupção. Mas o que eu posso te dizer com certeza, não tem nada de extraterrestre nessa história. Nada disso. Ok. E o Cauê quer saber sobre a Serra do Roncador, no Mato Grosso, cidades intraterrenas. Tem ligação? Olha, tem, viu? Eu tenho um amigo lá no Mato Grosso, que é o Ataíde Ferreira, um ufólogo de primeira, psicólogo, estudioso, pesquisador, e os relatos, as pesquisas que o Ataíde tem feito são fantásticas e existem evidências, até de depoimentos, até de prefeitos de cidades da região, de seres intraterrenos. Tem uma descrição de um que parece um grande morcego, sabe? Bípede, né? E esse ser já foi reportado nos Estados Unidos também, e não são seres bons. Mas a Serra do Roncador tem, sim, abertura para cidades intraterrenas. Assim como o Alto Paraíso também tem. Existem portais ali. Nem portal, é caverna. Você desce a caverna, se você conseguir achar, né? A caverna, e ali tem seres intraterrenos. E a Patrícia quer saber se você conhece os livros do Trigueirinho. Conheço, Patrícia, conheço. Eu tive até convites de amigos para ir lá para fazer um Trigueirinho. A mensagem é muito bonita, aqueles semeadores das escrituras é muito bonito. É o que eu digo, são as mesmas mensagens, só vestidas de roupas diferentes, mas para alertar a humanidade, despertar a humanidade para a necessidade do autoconhecimento e da fraternidade, da lei da fraternidade, que foi tão bem exemplificada no nosso planeta por Jesus, né? Com certeza. Por que não fazemos parte das confederações? Né? Nós ficamos... A pessoa, vamos supor, estou aqui, quero ajudar, quero fazer alguma coisa, quero contato, realmente quero ajudar. Por que a gente não faz parte? Porque a Terra não é um planeta confederado. Pelo fato de nós sermos rebelados, de nós optarmos pelo lado duro, rude, né? Quer dizer, nossa evolução está muito lenta. Agora, a presença deles aqui é um convite, claro, na minha opinião, ao retorno da Terra para a Confederação. Mas não pode ser como nós somos hoje. Nós somos hostis, somos primitivos, nós somos belicosos, né? Um dia a Xelena estava dando uma palestra na Casa do Consolador e um rapaz perguntou para ela, como é que vocês, extraterrestres da Confederação, nos veem? Ela falou, como uma raça hostil e primitiva. Aí todo mundo começou a rir, né? E ela mentalmente perguntou para mim, ela me chama de unidade para eu ter bem noção que eu não tenho importância nenhuma, entendeu? Ela falou, unidade, eu não fui ofensiva? Eu falei, foi. Ela falou, então por que estão rindo? Eu falei, desespero, é muito difícil a gente encarar a realidade, né? Então nós não estamos confederados exatamente por causa da nossa característica de violência. Mas você pode ter certeza de uma coisa, existem milhões de humanos abduzidos e contatados já. E todos nós estamos sendo ativados, até as pessoas que se interessam por ufologia, isso é por ativação. Nós estamos sendo ativados por não armas psicotrônicas, mas ondas ressonantes de alta frequência, justamente para despertarmos para a necessidade de sermos atuantes, sermos agentes proativos do estabelecimento da nova Terra, de um planeta de fraternidade, sabe? Então, assim, nós não podemos ser confederados, porque o nosso planeta não é confederado, mas nós somos cidadãos do universo e nós estamos sendo convocados para um trabalho em ação em prol do bem maior, né? Em fazermos o bem, e o bem que começa dentro de casa, começa conosco mesmos, com plantas, com animais, com humanos, indistintamente, fazer o bem, para que eles possam, o quanto a massa energética planetária, a massa crítica, se incline no caminho da luz.
que assim que isso acontecer, você tenha certeza, haverá um contato em massa da confederação e nós voltaremos a fazer parte dela. Então, na verdade, todos que estão sendo ativados agora têm uma missão seríssima, que é estabelecer a possibilidade da nova terra para que a gente volte a fazer parte dessa família universal. Essa mensagem é forte. Tanto é que aí ao lado do nosso chat, nós temos aí nossos valores aqui na Rádio da Terra: amizade, alegria, união e respeito. Comento muito aqui com os ouvintes, Mônica, a importância do respeito, que é a partir disso que tudo vem, e vem de acordo com tudo que você está falando nesse momento, né? Eu concordo totalmente com você, Celso, é o único caminho, não tem outro, é o respeito mesmo. E a Pri tem uma pergunta aqui que eu acho também muito interessante, que é: quem faz os crop circles? Qual raça faz os crop circles? Olha, os crop circles estão sendo feitos por 3 raças: a confederação, o governo oculto e os humanos, né? Porque você tem muito crop circle que é falso, é fraudado mesmo. Agora, a confederação, os crop circles, eu tenho bastante amizade com o Colin Andrews, que na minha opinião é o maior expert do estudo de crop circles, né? E ele era um cientista, ele é um engenheiro eletrônico, trabalhava para o governo inglês, e hoje ele é um homem, é um cientista espiritualizado, que tem uma mente muito ampla, é bárbaro, o conhecimento dele é fantástico. Se você puder, entra no site dele, chama Colin Andrews Crop Circles, e você vai lá, o conhecimento que ele tem é incrível, vale a pena estudar tudo que o Colin faz, né? Então, os crop circles têm várias funções. Eles são usados como ensinamento para a Terra, como mensagem entre eles e o governo oculto, como acupuntura planetária, né? Como avisos de eventos que vão acontecer. Então, por exemplo, nós temos Ipuaçu, aqui em Santa Catarina, no Brasil, que começou logo antes daquele dilúvio que destruiu as cidadezinhas ali, da região de Santa Catarina. Houve o primeiro símbolo que eles colocaram, foram 2 círculos concêntricos. Sempre que aparecem círculos concêntricos, acontece alguma catástrofe natural na área, sabe? É uma coisa que a gente já conseguiu mapear. E a partir deste símbolo tão simplesinho, né, eles começaram todo ano, na mesma época, que é setembro, outubro, eles começaram a fazer crop circles de grau de complexidade cada vez maior. O do ano passado é sensacional, porque eles mostram uma espiral, e junto a essa espiral tem uma ampulheta. Então você pode interpretar isso de várias formas, porque a espiral é o símbolo do ar, do xamanismo, né, o que abre o portal leste do vento. Então, tempo e vento, como se alguma coisa fosse acontecer em termos de movimentação de correntes de ar no planeta, ou aqui, notadamente no sul do Brasil. É uma coisa que a gente está esperando para ver o que vai acontecer, né? Mas os crop circles, quando você começa a estudar, ele é muito interessante. Inclusive, a energia dentro de um crop circle é muito diferente. Você tem leituras magnéticas de temperatura, que mudam dentro do próprio crop circle e são completamente diferentes da área que a circunda. Aparelhos celulares que estavam funcionando param de funcionar, a estática é muito forte. Uma televisão inglesa uma vez foi filmar o Colin enquanto ele fazia o estudo de um crop, e a onda, o hertz era tão alto que explodiu todos os aparelhos dos ingleses, né? E eu fui em desdobramento astral já para dentro de um crop circle. A energia é sensacional. Você se sente assim projetado num ambiente de paz, de tranquilidade. Eu não vou falar amor, porque os extraterrestres não são emocionais, né? Pelo menos aqueles com quem eu contato, você não pega essa amorosidade. Mas é um bem-estar tão grande, menina, que dá vontade de você ficar lá dentro. Mas assim, vale a pena estudar os crop circles. Nós não entendemos quase nada ainda a respeito da linguagem deles, né? Mas tem essa consciência. Existem crop circles feitos pela confederação, mas também existem crop circles feitos pelo governo oculto, por naves draconianas que estão aqui em bases subterrâneas. Então a gente não pode simplesmente, tudo que tem lá
eles alimentaram muito a ideia da catástrofe, eles querem muito que o humano acredite em destruição do planeta, em destruição em massa, porque é o que eles desejam, eles são eugênicos, né? Para eles, nós humanos é que somos os invasores, entendeu? Então nós temos que ter muita lucidez, muito discernimento de não comprar tudo que nos é passado, de analisar realmente aquilo é verdade, pode ter uma outra explicação, quem foi que desenhou, né? Isso é importante a gente fazer. É interessante, né, esse dado, né, que existem, então, mais de uma raça fazendo esses crop circles. Uma pergunta que eu já vi em vários grupos de ufologia é por que eles simplesmente não chegam e escrevem uma mensagem, ficam lá colocando formas e formas que poucos humanos conseguem entender. Pois é, mas é exatamente essa a minha pergunta também. Olha, se eu quero me comunicar com alguém, eu vou falar na língua dele, eu não vou ficar fazendo enigma. Vou ensinar meu abecedário. Peraí, eu estou chegando na casa do outro, eu tenho que aprender a língua dele. Não é ele que tem que aprender a minha. Por isso eu questiono muito, né, essa necessidade. Então, talvez a comunicação não seja só para nós. Por isso que eu digo, existe comunicação entre a Confederação e os draconianos. Existem crop circles que claramente são mensagens de um lado para o outro. Entendeu? De isolamento, essa área que você não entra, ou de avisos mesmo. Agora, também é claro que existem crop circles que são calendários, e são calendários estelares. Então, eles pegam alinhamentos planetários e deixam numa certa região, e isso a gente tem que levar em conta. Latitude e longitude é uma coisa que eu discuto muito com o Colin, se latitude e longitude não são importantes na análise de um crop circle, né, do eixo maior do crop circle, se a gente analisar a localização espacial, né, que seria tridimensional mesmo. Inclusive, os crop circles que eles estão desenhando agora são tridimensionais, não são mais bidimensionais como era no início. Então, a tridimensionalidade, na minha opinião, é para a gente traçar os vetores espaço, profundidade, altura e largura, né, porque a quarta dimensão do tempo, talvez eles queiram dar na mensagem. Então, você tem crop circles, por exemplo, que são alinhamentos planetários, e você coloca lá, vai estudar, e isso projeta daqui a 30 anos, 32 anos, 102 anos, e muitos dessas imagens não tem terra, não tem a terra, né? Então você fica, mas vocês estão avisando que a terra vai sumir? É uma possibilidade que daqui a tantos anos vai sumir? Então percebe? Então eles talvez estejam passando possibilidades, pensa, né? Existem sensitivos, principalmente na Inglaterra, que vão para dentro desses crop circles para tentar sentir a mensagem. E algumas dessas mensagens são de extremo otimismo e outras são de um pessimismo atroz, né? Então, nós estamos começando a mexer no iceberg. Mas eu já perguntei isso para a Sheliana, falei, vocês querem falar com a gente? Por que vocês não falam a nossa língua? Ela falou, porque, na verdade, não são naves que fazem, tá? São sondas que vêm e fazem o desenho programado nelas. A sonda é um computadorzinho, né, super ágil que eles têm lá. E ela diz que os crop circles são uma das tentativas, é um grupo, é um dos povos que tenta se comunicar conosco através da arte, porque eles usam a arte como forma de expressão, né? Então, vamos esperar o tempo, né? Eu acho que a gente está começando o estudo desses caras todos aí. Eles também estão estudando a gente há tanto tempo, a gente agora que começou a estudá-los, né? Com certeza. Pergunta sobre São Tomé das Letras, se realmente tem uma ligação até Machu Picchu. Sabe alguma coisa sobre isso? Olha, muita gente diz que tem, né? Que ali tem uma jazida de ferro fantástica, a gente sabe, por causa dos fenômenos gravitacionais e antigravitacionais que acontecem. Mas se tem um caminho para Machu Picchu, eu desconheço. O que a gente sabe, os Atlantes tinham muitas rotas subterrâneas e os Atlantes estiveram aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil era parte da Atlântida, né? Então, pode ser, mas eu não tenho nenhuma comprovação científica quanto a isso. Mas pode ser. Vou aproveitar, Mônica, nessa pergunta que fizeram. Eu estive em São Tomé das Letras já algumas vezes e conversei com a coordenadora de turismo lá da região. Eu fiz essa mesma pergunta para ela e ela me relatou o seguinte: olha, Celso, eu não sei, né? Eu não tenho menor ideia, mas nós temos aqui
eu não me recordo agora, um personagem lá famoso, lá da região, que viveu em São Tomé das Letras durante muito tempo, e um dia ele falou que ia embora, entrou na gruta e nunca mais ninguém viu ele, né? Na caverna que dizem que vai até Machu Picchu. E a partir daí ele nunca mais voltou. Isso já há algumas décadas. Então ela recebeu a visita de uma pessoa que mora em Machu Picchu, primeira vez em São Tomé das Letras, e essa pessoa foi conversar com ela, pedir informação sobre turismo, né, onde passear, o que ver, e ela começou a mostrar, e eles têm lá imagens, fotografias desse senhor que morava lá, que desapareceu, né? E então ele perguntou, nossa, mas quem que é essa pessoa? Ela contou a história. Ele ficou assim, horripilado, saiu correndo de lá, porque era uma lenda para eles, que aquele senhor que vive lá hoje era daqui, eles não acreditavam. Então, ou seja, veio uma pessoa de lá para confirmar a história daqui. Incrível, incrível. Interessante, né? Muito interessante. Então, isso quem me contou foi a coordenadora de turismo, né? Ela falou, olha, Celso, é isso aqui o que aconteceu. Se é ou não, eu não sei, mas que isso já aconteceu e eu presenciei, foi real, né? Agora, que mais perguntas? Vamos lá. Desculpa. Aqui. Nosso DNA está mudando. Será que está mudando mesmo? Olha, o DNA é o código universal, né? Nesse universo inteiro, pode ter DNA similar ao seu, mas idêntico não, porque o DNA é o arquivo das escolhas que nós fizemos, e nunca ninguém vai fazer as mesmas escolhas, as mesmas circunstâncias, no mesmo tempo, com a mesma ressonância. Então, o DNA é único, por isso que a gente diz que é a identidade cósmica, né? O RG universal. Na verdade, não é que ele está mudando, ele está tendo partes deles que estavam desativadas, elas começam a ser ativadas, né? Tem uma ciência de ponta chamada epigenética, que está estudando, depois que fizeram o projeto Genoma, que terminou em 2003, e o Brasil teve uma participação sensacional, eles continuaram estudando o mapa genético, né, que foi finalizado em 2003. E eles começaram a descobrir que, por exemplo, você tem um gene, que é o gene da saciedade, que você não tem fome. Tem o gene da fome. Esse eu devo estar muito ativo, meu. E tem genes que querem alimentos calóricos, tem genes que não. Então, existe uma espécie, toda a nossa vontade, toda a nossa estrutura está escrita nos nossos genes, e esses genes podem estar ativos e, portanto, se manifestando, ou estar inativos e não dando a sua manifestação. O que ativa ou desativa um gene? São estímulos externos. No nosso caso, o estímulo externo ao corpo, que é o perispírito, que é o corpo astral, é o próprio espírito. É a nossa vontade, é o nosso desejo, são as nossas emoções, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, isso cria um fluxo de energia fotônica, é fóton. E esses fótons podem ativar ou desativar determinados genes, incapacitando ou capacitando para a gente ações, melhorias, pioras, doenças, curas, né? E isso é feito a nível de perispírito, né? De corpo astral. O corpo físico é formado a partir do perispírito ou corpo astral. Então, o gene que nós temos no corpo físico, ele responde imediatamente às modificações que ocorram no gene do nosso perispírito. Os cristais têm uma genética bem mais privilegiada, porque eles têm vários locos genéticos já ativados, enquanto nós temos esses locos desativados, por causa que as nossas emoções são menores. Nós temos medo, temos raiva, temos mágoa, temos angústia, etc, etc. Existe, eu não sei se você já ouviu falar do Greg Braden, eu gosto muito dele, acho ele uma das mentes privilegiadas da atualidade, e ele escreveu um livro sobre a matriz, né, original, e nesse livro ele comenta sobre um experimento genético chamado efeito Isaías, né? Muita gente diz que isso é mentira, que não aconteceu, mas cientificamente ele é possível sim. Então, eles treinaram, existe 2 experimentos, né? No primeiro, eles pegaram leucócitos, que são glóbulos brancos de uma pessoa,
colocar esses leucócitos em meios de cultura, numas placas de vidro, que é chamada de placa de Peyer, conectar eletrodos nessas placas para medir mudanças elétricas, né, do DNA, e sentaram o dono desse DNA na frente dessa placa, com eletrodos na cabeça, e começaram a mostrar para eles filmes, músicas, lembranças do passado que evocavam emoções. E as ondas cerebrais que ele produzia eram reproduzidas eletricamente pelo DNA. Então eles foram afastando essa placa do dono, até 80 quilômetros ela ainda respondia com a mesma resposta elétrica. Então eles chegaram à conclusão que o DNA responde às nossas emoções. Aí o instituto, é o HeartMath Institute, que tem nos Estados Unidos, na Austrália e tal, eles fizeram, esse instituto existe para ajudar pessoas a superarem momentos de estresse, estarem bem com elas mesmas, né? Eles dão cursos e tal. É uma organização, se você encontrar, você pode encontrá-los na internet, escreve HeartMath Institute, você vai ver todo o trabalho que eles fazem lá. E eles fizeram uma pesquisa em que eles pegaram paranormais treinados para potencializar emoções. E pegaram células de placenta humana, quer dizer, sem nenhuma relação com esses paranormais, semearam estas células em placas de cultura e não conectaram eletrodos. Eles colocaram essas placas para serem vistas com meios de visão que a gente até tem, unilocal, multilocal, PCR, você até tem como ver o DNA eletronicamente, até cientificamente. E eles falavam para esses paranormais treinados sentirem emoções negativas, ódio, raiva, medo, desânimo, desesperança. E eles olhavam esses DNAs, o DNA tinha encolhido partes, alguns genes tinham desaparecido, quer dizer, dava uma desestruturada no DNA. E aí eles pediam para esses mesmos paranormais sentirem sentimentos de gratidão, amor, felicidade, alegria. E olhavam de novo o DNA. O DNA estava relaxado e os genes estavam mais bonitos, alguns genes apareciam e os genes que tinham sumido voltavam. Então eles chegaram à conclusão que as emoções podem alterar o DNA. Hoje a gente já sabe, através da epigenética, que o DNA é suscetível à química, né? A elementos químicos. A gente sabia que o meio interferia na nossa saúde. A epigenética está começando a provar como é que o meio interfere na nossa saúde. Então, as nossas emoções, quando nós estamos vivos, estamos encarnados, elas se traduzem com o nome de neurotransmissores. São substâncias formadas no sistema límbico, que é uma estrutura extremamente complexa que fica no centro do nosso cérebro, que comanda, né, esse fluxo de emoções que advém do nosso espírito. Então, esses elementos químicos, se o DNA é suscetível a elementos químicos, esses elementos químicos, que são a tradução física das nossas emoções, podem alterar o DNA. Então, na verdade, a mutação genética que está havendo é pelo grau de despertamento causado pelo autoconhecimento. Na medida em que você vai se conhecendo, em que você vai buscando crescer, vai buscando melhorar, vai buscando ser proativo para o bem maior, atuar pela lei da fraternidade, você começa a mudar acordar, ativar genes do teu DNA perispiritual. E se você está alterando os genes do teu DNA perispiritual, naturalmente, reflexo disso vai passar para o teu corpo em termos de benefício, né? Então, a mudança de DNA que se fala não é física, não. São ativações de genes que estão desativados no teu DNA espiritual e esta ativação vai acabar se traduzindo para a matéria como benefício, né? Interessante. Isso tem uma semelhança com aquela experiência do pesquisador Masaru Emoto, né, com os cristais da água. Exatamente a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Nós temos 70% do nosso corpo feito de água, né? Então, se a emoção altera a molécula de água, a emoção nos altera toda hora, né? O medo não enrijece a gente. Forma um monte de cristalzinho feio lá no nosso espírito. Forma um monte de ETzinho do outro lado da força, né? Do outro lado. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, se eles estão aqui é porque são afins conosco, viu? Com certeza, semelhante atrai semelhante. Exatamente. Opa, gostei da pergunta aqui agora, hein? Como podemos saber se já fomos abduzidos ou chipados? Bom,
o abduzido tem alguns sintomas característicos, do tipo, uma pessoa que tem certas fobias de lugares altos ou de lugares escuros, ou de lugares amplos, né? Ele é naturalmente desconfiado, ele traz com ele algumas tristezas, uma saudade do que ele não sabe, né? E tem sonhos estranhos, né? As abduções, elas normalmente são acompanhadas por bloqueios hipnóticos realizados pelos abdutores, que são dos dois lados da força, tá? A Confederação e o governo oculto abduz. Só que as abduções feitas pela Confederação, elas são éticas, não são traumatizantes, ainda que sejam retirados óvulos, espermatozoides e feitas pesquisas, né? Mas ela é ética, não é uma coisa desesperadora. Do outro lado é terrível, né? Quando as pessoas vêm marcadas, vêm doentes, vêm enlouquecidas dessas abduções, né? Mas se ninguém vê uma nave que não tenha alguma relação com extraterrestre, né? Porque a maioria das naves é holográfica. Então, todo mundo que viu nave pode ter certeza. Esse alguém é alguém abduzido, ou é contatado, ou vai ser contatado, porque eles não jogam energia fora. Se alguém os vê, é porque existe o interesse dele em alertar aquela pessoa: olha, estamos trabalhando com você, ou você pode trabalhar conosco, né? O chip, na verdade, os radiestesistas conseguem, através de radiestesia, medir, porque você pode ter chip no corpo físico e no perispírito, né? Os dois chips são possíveis e existem, e normalmente uma pessoa abduzida tem os dois, o contatado geralmente tem só no perispírito, né? E por aí vai, né? Você tem 3 tipos de chip. Você tem um chip neutro, que é simplesmente para monitorar, que nem aquelas plaquinhas que a gente coloca nos bichinhos para estudar a migração. Você tem um chip que é facilitador, que ajuda você a desempenhar faculdades mentais, né? E você tem um chip que é indutor, que é colocado pelo governo oculto, que provoca em você comportamento repetido, violência, agressividade, os serial killers, né? Então, são 3 tipos de chips diferentes. Os dois lados colocam o neutro, a Confederação coloca o facilitador e o outro lado coloca o indutor, né? E esses chips podem ser retirados do perispírito, podem ser retirados através de xamanismo, de reiki, de movimentos espirituais, e os físicos, se você for uma vez diagnosticado, a indicação da retirada de um corpo estranho ou não, corpo estranho, tá? Corpo estranho, não tem nada a ver com medicina, não fala em chip, corpo estranho. Mas o Dr. Roger Leir, recentemente falecido, norte-americano, um grande amigo, ele é o grande estudioso, pesquisador mundial, centenas aí de chips retirados de pacientes. Ele fez um estudo muito sério. Procura na internet Roger Leir, né? E você vai ver o acervo científico desse homem sensacional. Mônica, pelo que você relatou aí, eu acho que aqui no site, no chat da Rádio da Terra, todo mundo ET, hein? Já era. Olha, ET somos todos, né? No Livro dos Espíritos, em 1856, que ele foi editado em 57, portanto escrito em 56, o Allan Kardec faz 22 perguntas para a egrégora Espírito da Verdade sobre a vida e os planetas. E uma das perguntas, o Espírito da Verdade responde assim: é muito pouco provável que qualquer um de vocês seja natural da Terra. Então, ET somos todos, é todo mundo ET. Vamos falar saudação, que está tudo certo. Saudações. Vamos lá, continuando aqui a enquete de perguntas. Pode tomar uma água aí, viu, Mônica? Pode respirar. Estou tomando meu chazinho aqui. Maravilha. Qual seria a melhor lição que o ser humano precisa aprender? A fraternidade. A lei da causa e efeito é plena e perfeita, ninguém escapa dela. Você planta o que você quiser, mas você vai ser obrigado a colher o que você plantou. Então, a partir daí, a lei da fraternidade, ela acaba sendo a solução para todos os problemas. Porque se você fizer aos outros o que você quer que te façam, você só vai fazer
porque você só quer receber o bem. Então, essa é a grande mensagem. Mensagem essa que foi falada por todos os avatares que tiveram na Terra, por Zoroastro, Krishna, Buda, Jesus, por Sai Baba atualmente, por Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, por todos esses espíritos iluminados que vieram para cá para ensinar o caminho para a gente, né? Mensagem dada pelos extraterrestres, pelos espíritos de luz da Terra, é sempre a mesma coisa: faça o bem, seja fraterno. Essa é a mensagem que está faltando. Se a gente fosse assim, nós já estaríamos num planeta de regeneração, não estaríamos mais com medo do futuro, todo mundo não sabe o que vai acontecer, que a gente está sujeito a vir a passar ainda. E uma pergunta aqui sobre... olha, vamos voltar agora ao assunto. Nibiru, ele realmente está chegando? Ele é o planeta Chupão? Não, Nibiru não é o planeta Chupão. Nibiru vai passar bem mais lá para frente, quando nós já estivermos em regeneração. Ele passa entre Marte e Júpiter, né? Então a gente sofre só uma ação gravitacional. Mas ele não é o planeta Chupão. O planeta Chupão é um asteroide, na verdade, né? E ele vai passar assim. Isto vai passar assim. Ele vai fazer a transmigração maciça dos espíritos que não conseguirem o quanto energético mínimo para ficar na nova Terra. Por isso que é importante a gente despertar, ainda dá tempo. E esse segundo sol que as pessoas fotografam, filmam, existe? Não. Astronomicamente falando, ele não é real. É efeito de ótica. Agora, isso é a astronomia que fala. Eu converso muito sobre isso com o Marco Antônio Petit, porque eu confio muito nele. E ele fala exatamente o que a astrofísica diz, que isso daí não é real. Glândula pineal, o que você tem a nos dizer sobre ela? Bom, a glândula pineal é o terceiro olho, né, do hindu. Ela tem cristais de apatita, aquele trabalho extraordinário de Sérgio Felipe. E esses cristais de apatita estão presentes em todas as pineais, mas eles são mais numerosos na pineal das pessoas que têm mediunidade ativa, porque médiums todos somos, mas alguns têm mediunidade ativa, mediunidade tarefa, né? E eles têm um arranjo de mandala. Então, na verdade, eles são sintonizadores de frequências de onda e nos colocam capazes de contracenarmos com múltiplas dimensões, recebendo e fornecendo informações e energias. Ok. Podemos chamar naves com os pensamentos? Podemos. Tem um amigo do Colin Andrews, que falou para eles que era possível você pedir para um extraterrestre fazer um crop circle com o seu pensamento. E o Ed, ele ficou aquilo na cabeça, tal, né? E ele morava num subúrbio de Londres, tinha um jardinzinho lá no prédio dele, e ele ficou, eu quero um desenho assim, eu quero um desenho. Passou um tempo, choveu pra caramba, no dia seguinte estava lá o desenho, como ele tinha pedido. Então, os extraterrestres, eles se movimentam por ondas mentais, eles têm uma capacidade tecnológica de ler os pensamentos. Mas é aquela coisa, você pode morrer de vontade de ter contato com o extraterrestre. Mas se você não tiver no projeto de trabalho que você escolheu antes de nascer, este contato não será imediato, ele pode até no futuro ocorrer, né? Então não basta a gente querer. Eu queria muito ter o corpo da Gisele Bündchen, mas eu não vou conseguir ter. Né? Eu posso até querer, mas não vou ter. Mas eu ter na próxima encarnação, por que não? Agora, eu acho que se a gente, na hora de dormir, sabe, isso é uma coisa que eu falo muito, na hora que você for dormir, se coloque dentro de um cilindro azul claro, peça a presença do seu mentor espiritual para que ele te proteja, e dentro desse cilindro, que você sinta o cilindro te envolvendo, você fale, eu quero ajudar o projeto da Nova Terra, enderece esse pensamento à confederação e fique aberto, porque pode vir. Você pode vir a ter contato ou não, mas coloque-se à sua disposição, mas compreenda a responsabilidade que é este pedido, porque a partir do momento que você diz que você está disposto a trabalhar para a Nova Terra, você tem que trabalhar para a Nova Terra. Isso significa que você tem que mudar o que não é bom em você, não que você vai conseguir ser perfeito, que nós não somos, mas pelo menos a tentativa de começar a mudar as suas atitudes
que não são boas, que te induzem a autossabotagem, que te induzem a conflitos, você tem que passar a trabalhar ativamente em seu benefício e não perder uma única oportunidade de ser líder ao teu próximo, porque é isso que vai te fazer a nova terra, né? Então, se você está a fim de entrar em contato com eles, presta atenção, porque na hora que você se compromete, você é chamado para o trabalho. Não adianta correr, né? Não adianta mais correr. A Vera diz que teve um sonho real onde ETs aplicavam injeções nela. E depois, quando ela acordou, perguntou para o marido se havia marcas e ele colocou o dedo bem em cima do lugar. O que você acha que pode ser isso? Ela pode ter sido abduzida. Então é um sinal que ela pode ter sido abduzida. Pode ter sido abduzida. E a Kalena pergunta se você tem alguma informação sobre o cometa Ison, né? Ison ou Ison. Olha, eu vou ser bem franca com você, eu não li nada detidamente, só o que me falaram, né? Mas não vai chocar com a Terra. A trajetória dele não é de choque com a Terra. Ele vai passar longe da gente, não tem risco dele se chocar com a Terra. E aqui a pergunta é se você sabe sobre a teoria do Sol frio. Não sei, não conheço essa teoria. JP pergunta, qual a razão de sentir o chakra frontal e o coronário esquentando? Você está recebendo uma atuação de operadores desencarnados, mais evoluídos, né? Expandindo a sua consciência, quer dizer, estou trabalhando claramente a sua pineal para que você faça algum tipo de trabalho dentro da espiritualidade, terrestre e extraterrestre. Ok. E agora a última pergunta da noite. Se você confirma ou se você já teve alguma mensagem dos seres em relação à Terceira Guerra Mundial. Eles dizem que é uma das possibilidades, que a humanidade tem esta como uma das suas possibilidades futuras. Possibilidade, né? A gente sabe que quando você está indo para uma bifurcação, você tem a direita e a esquerda. Se você escolher a esquerda, todas as possibilidades do lado direito desaparecem. E todas as possibilidades do lado esquerdo passam a ser reais. Aí, dentro dessas N possibilidades, você escolhe uma. As demais que não foram escolhidas desaparecem. E para esta uma surgem mais várias possibilidades. Então, esta é uma das possibilidades. Oxalá nós não tenhamos a ignorância de partir para esta possibilidade. Com certeza. Mônica, eu quero nesse momento deixar você à vontade para dar a mensagem que você quiser, falar aí do seu trabalho, dar o seu contato, Facebook, e-mail, cartão de crédito, senha do banco. Fique à vontade, querida. Olha, eu só queria dizer a vocês que o que eu aprendi com os espíritos de luz da Terra, né, que a gente trabalha mediunicamente com os extraterrestres, é que nós somos seres unidos nesta Terra por afinidade, né? Nós somos todos muito parecidos e a genética prova isso, só 0,1% do nosso mapa genético difere um ser humano de outro. Então nós somos muito parecidos, nós estamos aqui por afinidade. Então julgar é idiota, porque você vai estar julgando só o teu reflexo. A Sheliana me disse uma vez uma tríade que eu achei fantástica. Ela falou assim: compreenda-se como um ser imperfeito, falível, que vai errar muitas vezes antes de só acertar. Não seja sua cúmplice, mas não seja seu carrasco. Quando você se compreender, você vai ser capaz de se perdoar. E se perdoando, você deixa de se auto-sabotar, você deixa de ter conflitos. E quando você for capaz de se perdoar, aí sim você será capaz de se amar verdadeiramente. E quem se ama é luz. Agora, se você está imerso numa humanidade por afinidade, e se você se compreende como ser falível, compreenda os outros que são tão falíveis contra você. Se você for capaz de se perdoar, perdoe aos outros, porque eles são tão falíveis quanto você. E mais, busque o perdão daqueles a quem você feriu. E se você for capaz de se amar...
comunicação saiu um minuto, só um momento que nós já vamos restabelecer a comunicação. Olá, Mônica. Só mais um minuto. Isso às vezes acontece, tá? Para as pessoas que estão ouvindo, é importante saber que a doutora Mônica ela não está presente na Rádio da Terra, no estúdio da Rádio da Terra. Nós estamos conversando por videoconferência, tá? Então, às vezes é comum acontecer da conexão cair, esses transtornos, às vezes o som não fica 100%. Então, eu peço a compreensão de vocês. Ela estava aqui finalizando, né? E o áudio caiu, mas eu vou tentar fazer o restabelecimento. Um minutinho só que eu já volto, tá ok? Você está ouvindo a Rádio da Terra. Informações sem limite. A inscrição pode ser feita pelo nosso site www.casadoconsolador.com.br. É um dia muito legal com as palestras, a gente pode trocar muita ideia. Fica o convite, a inscrição é gratuita, né? E a gente espera vocês lá. Agradeço muito a vocês que nos ouviram, pela paciência. Agradeço ao Celso o convite. Deus te abençoe, Celso, que você permaneça aí na tua missão de levar o esclarecimento, que eu acho que é a maior caridade que se pode fazer hoje, é levar o esclarecimento. Amém. Agradecemos. Foi muito bom. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram também. Você fala com muita propriedade. De onde vem essa sua propriedade? Conta pra gente. Olha, eu não faço ideia, mas os ETs mexeram muito na minha mente, né? Então, tem um dedinho da confederação aí, mas também tem a consciência da responsabilidade que a gente tem no momento atual da humanidade, né? Maravilha. Então, boa noite, Mônica, boa noite, ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Pode ter certeza, Mônica, quando você tiver um evento, algo que você queira divulgar, conte com a Rádio da Terra, tá bom? Muito obrigada, viu, Celso? Obrigada mesmo. Amém. Um abraço. Então, essa foi mais uma programação da Rádio da Terra, uma rádio dedicada à evolução humana. E nós temos músicas alternativas, músicas diferentes, 24 horas no ar, tá? 24 horas no ar. E à noite, de terça, quarta, quinta e sexta, nós temos entrevistados e alguns programas que eu mesmo coordeno, especialmente o programa de espiritualidade e xamanismo. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês compartilhem, né, aí a Rádio da Terra. Uma informação para o pessoal que mora em São Paulo, na região do Grande ABC e proximidades. Estarei sábado agora, né, dia 5, em Santo André, para o workshop O Poder do Som e dos Mantras. São 5 horas de duração, um workshop que vai passar para você toda a informação sobre como o som atua na nossa vida e o que o mantra tem a ver com tudo isso, né, com a nossa consciência, com a cura pessoal, a cura planetária. É um momento emocionante. Então, o workshop vai ocorrer sábado agora no Centro Cultural Mahatma, né, lá na rua João Leda 80, em Santo André, com início às 15 horas e até às 8 da noite. As inscrições são feitas diretamente lá no Mahatma. Você pode também enviar um e-mail para eles. Só entrar aí no Centro Cultural Mahatma, tem no Facebook, Rua João Leda 80, em Santo André. Estarei com vocês, eu e a equipe, ao vivo, para um workshop, O Poder do Som e dos Mantras, neste sábado. E no domingo, na cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Se alguém quiser mais informações, pode entrar em contato comigo também direto aí no Facebook Inbox, né? Ou no meu e-mail, celsozimon@gmail.com. No Facebook, normalmente é mais prático, é só fazer a conexão. Então, um abraço a todos, muito obrigado por mais uma grande audiência na Rádio da Terra e continuem com músicas edificantes. Até lá.